pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve presa ao eixo meio lubrificado por esfera pequena de massa muito maior do que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações, né? Essa é a questão 79, tá? E nós vamos debater. O enunciado falou justamente a definição de pêndulo, que se você colocar no papel, vai ser um T grande igual a 2π vezes raiz de L sobre G, tá? Mas nós temos que analisar a seguinte situação. Se tiver maior comprimento, o período vai ser maior. Se a temperatura for maior, também meu período também vai ser maior. Nós temos que ligar nossa antena, certo? O pêndulo vocês conhecem, ioiô, marimba, essas coisas. Vamos lá. Indica a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2, P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. P1 menor do que P2, menor do que P3. P1 igual a P2 menor do que 3, P2 menor do que P1 do que P3, P3 menor do que P2 menor do que P1 e P1 menor do que P2 que é igual a P3. Tá? Mas vamos ver com base em que o período é maior. Tá? Essa questão é o seguinte. Em um laboratório localizado no nível do mar, a Antártida é uma temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Convém que passar para Kelvin. No mesmo laboratório, mas agora, uma temperatura de 250 Kelvin. Deixa. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 Fahrenheit, em uma base lunar, cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela. Acende a antena nessa parte 3. Na parte 3, você tem que passar da Fahrenheit para Kelvin, também vai estar certo. Mas coloca para Celsius, que vocês vão economizar cálculo e tempo, porque comparado de Celsius para Kelvin é mais fácil. Tá? Mas é o seguinte, ó, a gravidade, quando é 1/6, o meu período acaba sendo 6 vezes. Né? Vai ser o comprimento, vai ser o quê? 6L. Então, minha parte 3 vai ser o quê? Maior em relação 1 e 2, por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Para começarmos a analisar aqui, devemos fazer as seguintes situações. Primeiro, devemos converter para Kelvin. O pêndulo se dilata com a temperatura. Primeiro, a temperatura convertendo para Kelvin, então, nós temos 0, nós deixamos 273, assertiva 1. Assertiva 2, temperatura 253 Kelvin. Assertiva 3, vemos que C sobre 5 igual a F menos 32. Né? O 32 você vai colocar no lugar do F aqui. 32 menos 32 vai ser igual a 0, então vai ser o quê? 0 Celsius vai ser o quê? 273 Kelvin. Ou seja, A vai ser igual a C, vai ser igual a A. E maior do que a 2. Só que depois não temos que mexer, né, em relação à sua temperatura. Se fosse em relação à temperatura, a aceleração da gravidade tinha que ser o quê? Igual para todo mundo. Mas não, mas é 1/6. Isso que pegou, certo? Então, para calcularmos o período do pêndulo, né, T grande é igual a 2π raiz de L sobre G. Conforme foi exposto anteriormente, o período 2 tem um período menor do que o período 1 por conta da variação de temperatura. E a assertiva 3, por conta de 1/6, torna de um período maior do que 2. Então, concluímos que P1 é menor do que P2, que é menor do que P3. Né? Alternativa C, para finalizarmos os cálculos. Beleza? E a questão 80, né? A questão 80 são vários contextos, né? Eu sempre recomendo para que vocês leiam sobre a questão de convecção do ar, que fala de inversão térmica, brisa marítima, várias coisas que envolvem a questão de circular do ar, porque a formação do vento também é bastante importante, entendeu? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, foram registradas temperaturas reduzidas do mês de junho de 2016, de tal como na madrugada no dia 13, em que se alcançou a mínima de 3,5 graus Celsius na estação meteorológica da Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo, ali que fica perto do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Né? Vamos ver aqui, o ar frio descendo aqui e o ar quente subindo, né? Mais ou menos
quando causa a tempestade, inversão térmica, essas coisas daí que nós estamos acostumados, né? Porque São Paulo é um pouquinho frio, né, em relação a alguns estados vizinhos ao norte, né? Vamos lá. O que ele quer? Questão 80. O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestade e precipitações. Sim. A instabilidade atmosférica pode ser gerada em razão de o ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Sim. O encontro de massa de ar estabiliza as condições atmosféricas com o avanço e dissipação de massa tropical. Não. É justamente porque a densidade do ar acaba fazendo isso. Assim, mesma coisa, mais ou menos em situações diferentes, mas no mesmo contexto, como ocorre com a inversão térmica, outros fenômenos meteorológicos, né? Brisa marítima, formação do vento, essas coisas. Vamos lá. Letra A. 1, 2, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Então, né? Como podemos comentar, com o avanço do ar quente, né, que ele fica mais leve e sobe, e é deslocado para níveis mais altos da atmosfera em razão da maior densidade do ar frio. Com base nas assertivas, a alternativa que melhor descreve é a alternativa C. Tá? Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Tamo junto.